Olá, que bom te ver por aqui, amigo. Vamos lá, verificar mais uns exercícios aqui, ó. Esse aqui, se você conhecer algumas propriedades de ângulo na circunferência, até que é bem tranquilo de ser resolvido, né? Vamos lá, ó. O enunciado, ele diz o seguinte: na figura, os arcos A e B e CFD medem, respectivamente, 60 e 40 graus. Então ele está informando que o arco A e B, que é esse arco aqui, olha, ele mede, respectivamente, esse arco mede 60 graus e esse, que é CFD, mede 40 graus. Legal. Então essas duas informações já foram dadas, né? Na figura, os arcos A e B, CFD, medem, respectivamente, 60 e 40 graus. Tá aí, 60 e 40 graus. O valor de x é... E aqui aparece o valor de x, ó. Esse ângulo aqui é o que nós precisamos calcular, que é o ângulo x, tá certo? Observe o seguinte: quando você tem uma circunferência e tem algumas retas, fica mais fácil você resolver os exercícios se a circunferência tiver algum ângulo inscrito, né? Facilita bastante, porque para ângulo inscrito nós temos algumas propriedades que facilitam a resolução dos exercícios. Olha só, eu tenho esse ângulo aqui e esse aqui, ó. Esse que é oposto pelo vértice. Nós não temos nenhum ângulo inscrito na circunferência. Ângulo inscrito, você lembra, é quando você tem o vértice em cima da circunferência, né? Não dentro dela, mas em cima dela. Então, para facilitar esse exercício, vamos criar um ângulo, vamos criar aqui ângulos inscritos. Ó. Vou pegar esse vértice A e vou unir aqui ao vértice B. Olha só. Com essa união, o que acontece? Nós criamos aqui, ó, um ângulo inscrito no vértice A e criamos o ângulo inscrito aqui no vértice D. Os dois ângulos estão em cima da circunferência. Chamamos de ângulos inscritos. Agora, para isso, existem algumas propriedades. Olha só, se você observar esse vértice A, lá na circunferência ele projeta um arco. Olha lá, ó, ele projeta um arco que é exatamente o arco de 40 graus. A projeção do vértice A, ó, recai exatamente no ângulo de 40 graus. Então você sabe que o ângulo inscrito na circunferência, ele é a metade do arco que é projetado lá na circunferência. Ou seja, esse vértice A aqui será igual ao que foi projetado na circunferência, que é 40, dividido por 2. Olha lá, A é metade. Então, o A vale 20 graus. Com isso, descobrimos que esse ângulo A aqui, ele mede 20 graus. Tá legal? O raciocínio similar, vamos usar aqui no vértice D. Ó. Quando criamos, através dessa reta, um ângulo inscrito no vértice D, se verificarmos lá no ângulo, lá na circunferência, vamos verificar que o vértice D agora, ó, esse ângulo aqui, projetou um arco lá na circunferência, que é exatamente o arco de 60 graus. Da mesma maneira que fizemos aqui no A, ó, esse arco D projetado lá na circunferência, ele está inscrito, ele é sempre a metade do que foi projetado na circunferência. Então, esse ângulo D aqui, ó, esse vértice D, ele vai valer a metade do que foi projetado. Olha lá, o vértice D será igual a 60, que foi projetado, dividido por 2. O ângulo inscrito é a metade. Então, aqui vai valer 30 graus, ou seja, esse ângulo vale 30 graus. Muito bem, agora ficou mais fácil, né? Para encontrar o resultado final. Vamos observar o seguinte agora. Depois que acrescentamos essa reta, nós criamos também um triângulo aqui. Ó. Além dos ângulos internos, além dos vértices, né, inscritos aqui, os ângulos inscritos, nós criamos esse triângulo que vai de A, D e até o centro aqui, tá vendo? Ó? Então, esse triângulo, se você prolongar esse lado dele, ó, esse lado do vértice A, se você prolongar, o que vai acontecer? Aqui dentro temos o ângulo interno dele e quando sai aqui o ângulo externo. Está fora do triângulo esse ângulo. Esse ângulo externo é que é o valor de x. E nós sabemos que o ângulo externo é a soma dos outros dois internos. Então esse ângulo interno x, esse ângulo externo x é a soma dos outros dois internos. Então x é a soma
do 20 graus com os 30 graus. Olha lá, logo x vale 50 graus. Tá aí, exercício resolvido, né? Conhecimentos que eram necessários. Você perceber que uma circunferência, quando você tiver ângulos inscritos, existem algumas propriedades para trabalhar, e aqui que o ângulo externo de um triângulo é a soma dos outros dois internos. Sabendo disso, chegamos que x vale 50 graus. 50 graus, alternativa C. Tá aí, o exercício está resolvido. Legal? Se você não entendeu, volta um pouco o vídeo, quantas vezes for necessário. Está à disposição, né, para que você reveja. Um grande abraço, até a próxima.